Graça e paz de Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren. E nesse livro, ele nos fala em 40 dias, 40 mensagens, quais são os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então ele começa o livro fazendo um questionamento. Afinal de contas, por que nós estamos aqui? E ele trabalha esse tema do porquê nós estamos aqui em 7 dias. No dia 1, ele fala que tudo começa com Deus porque ele criou todas as coisas. No dia 2, ele fala que você não é produto do acaso, mas você nasceu pela vontade de Deus. Mesmo que você tenha nascido numa família que você julga ser ruim. Deus tem um propósito nisso. No dia 3, o que tem guiado a sua vida? No dia 4, nós fomos criados para sermos eternos. Por isso todo ser humano se preocupa com a eternidade. No dia 5, entendendo o ponto de vista de Deus sobre a vida. Para Deus, a vida é um teste, por isso todos nós passamos por problemas e desafios. Para Deus, a vida é um cargo de confiança. Como você usa os dons, talentos e habilidades que você recebeu de Deus? Você tem usado para o propósito de Deus? No dia 6, Deus, o pastor americano Rick Warren mostra o terceiro ponto de vista de Deus. A vida é uma atribuição temporária. Você vai ficar aqui por um tempo para exercer essas suas esse cargo de confiança que Deus nos dá pela vida. No dia 7, ele fala sobre a razão de tudo. A razão de tudo é que nós estamos aqui para cumprir 5 propósitos. O primeiro propósito, adorar a Deus. Fomos criados por Ele e, por essa razão, fomos criados para nos voltarmos para Ele. O propósito número 2, nós fomos chamados para fazer parte da família dele. No propósito número 3, nós fomos criados, já que devemos participar da família dele, precisamos ser semelhantes às pessoas da família de Deus. Então nós fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo. No quarto propósito, fomos chamados para usar os nossos dons, talentos e habilidades a serviço do reino. E o último propósito, somos chamados para cumprir uma missão. E no dia 8 ao dia 14, ele usa 7 dias para falar a respeito do como agradar a Deus. No dia 15 ao dia 22, ao dia 21, o livro fala sobre como fazer parte da família de Deus. Fazer parte da família de Deus significa compreender que a família de Deus, como todas as famílias, não é perfeita aqui na Terra. As famílias têm os seus desafios, mas é vivendo dentro da família que nós podemos desenvolver o nosso caráter cristão. Morando dentro da família de Deus, vivendo dentro de uma igreja local, é fazendo isso que nós estamos participando da família. E agora nós estamos, desde ontem, do dia 22 até o dia 28, nós teremos 7 dias lendo sobre o terceiro propósito. Já que você foi chamado para fazer parte da família de Deus, o terceiro propósito é ser semelhante a Cristo. Quando você faz parte de uma família, você é semelhante, é parecido com as pessoas daquela família. E ontem nós lemos no dia 22 essa questão sobre criado para se tornar semelhante a Cristo. E hoje, no dia 23, como crescemos? Como nós crescemos a ponto de sermos semelhantes a Cristo? Como que ocorre esse processo? Ontem, no dia 22, nós lemos que sermos semelhantes a Cristo é um processo que se chama santificação. Então, hoje, dia 23, como nós crescemos? Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios capítulo 4, versículo 15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios capítulo 4, versículo 14.
Aqui está um QR Code, eu vou aproximá-lo e você poderá dar um pause, pausar o vídeo e apontar a câmera do seu telefone celular e escanear essa imagem que vai levá-lo para um vídeo que foi preparado pelo autor do livro tratando a respeito desse dia do devocional. Agora vamos começar a leitura desse capítulo. Dia 23. Como crescemos? Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: Venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus 9, versículo 9. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isto é tudo o que você precisa para começar: decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. A parte de Deus e nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses capítulo 2, versículo 12, parte B. Frase em destaque: tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Então, nós tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Esse versículo nos mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade. A segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco
não apenas em nós. Esse versículo direcionado aos cristãos não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter terra, mas para desenvolver o que já possuem. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato, como vimos nos capítulos 4 e 5. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Imagine-se viajando de lancha num lago com um piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para leste conforme o programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Efésios capítulo 4, versículo 23. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar. Ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo mais, você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos,
que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos capítulo 8, versículo 5. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos capítulo 15, versículo 2 e 3, parte A. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente, temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, parte A. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Tarefas desse dia 23. Pensando sobre meu propósito de vida. Primeira tarefa, o tema para reflexão. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Muitos cristãos estão há muitos anos na igreja, mas eles envelhecem e eles não crescem em razão de serem mimados. Eles insistem em serem como os bebês, que querem que orem por elas, carreguem elas e tratem elas como se fossem bebês. Elas não querem crescer. O crescimento espiritual, ele exige decisão, exige intenção de crescer, exige a convicção de que está disposto a passar pelo processo e que esse processo não é um processo fácil, mas é um processo em que muitas vezes nós vamos deixar de fazer o que queremos para chegarmos a ter o crescimento espiritual. Mas a boa notícia é que quando nós damos o nosso primeiro passo, o Espírito Santo nos ajuda a realizar aquilo que é santo, aquilo que corresponde à vontade de Deus. Então vamos tomar a decisão, vamos realmente ter a intenção de crescermos na fé. Vamos tomar a decisão
de perdoar, tomar a decisão de nos arrepender, tomar a decisão de mudar os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos coerentes com a palavra. Vamos buscar nos relacionar com as pessoas e desse relacionamento tomar as decisões conforme a palavra. Vamos passar pelas circunstâncias da vida, desafiando e enfrentando-as com fé, mostrando que estamos recebendo as tribulações e as agruras da vida como desafios para crescimento. Versículo para memorizar. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, nós devemos deixar que Deus transforme a nossa vida para que haja uma completa mudança na nossa mente. Primeiramente, nós precisamos trabalhar a nossa mente. Precisamos trabalhar nos nossos pensamentos e naquilo que acreditamos, usando a palavra de Deus para que os nossos pensamentos sejam renovados conforme a palavra de Deus. E isso vai nos permitir conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que realmente Ele quer para nós. Uma questão para meditar: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Temos várias áreas na vida: espiritual, financeira, sentimental, conjugal, profissional, familiar, de inteligência emocional. Em que área de inteligência intelectual, de desenvolvimento pessoal, em qual área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Essa é a meditação de hoje. A graça e a paz de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.